Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para a segunda edição dessa quinta-feira do nosso giro de notícias. Bora aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente conversar. Tivemos hoje o julgamento do STJD em relação ao aumento, da punição de jogos do Vasco ali sem presença de público. Você vai saber nesse vídeo o resultado, o que aconteceu. Vamos falar também sobre Payet, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, Payet está suspenso pela Federação Francesa e vai ter que cumprir um jogo de suspensão aqui com a camisa do Vasco da Gama. Vou te explicar nesse vídeo mais ou menos o que aconteceu. Também vamos falar aqui sobre a partida Vasco e São Paulo, mando do Vasco. Esse jogo será realizado lá na cidade de Brasília, meu amigo. O Vasco deu entrada para esse jogo ser realizado lá. Eu não concordo muito não, mas enfim, vamos comentar também sobre isso aqui. E vamos falar sobre o nosso adversário do final de semana, o Palmeiras, que ainda não conseguiu sair da Colômbia. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta rodar, eu tenho um recadinho da Mais Ágil, porque aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil, que você pode clicar e é direcionado ao WhatsApp deles, e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS, e a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS, beleza? Mais Ágil, parceiro aqui do canal Machão da Gama. O telefone está aparecendo na sua tela, o link está na descrição, a vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o oferecimento da PagBet, hein? Lá na PagBet você pode começar a dar os seus palpites a partir de R$1. Isso mesmo, o depósito mínimo é de apenas R$1. Aqui no comentário fixado tem o link para você fazer o seu cadastro e lá você conta com saque e depósito rápido via Pix, atendimento humanizado 24 horas por dia, as melhores cotações do mercado e, claro, acertou, tá pago. Link aqui no comentário fixado. Bom, meus queridos, vamos começar falando aqui sobre o julgamento no STJD. O Vasco hoje podia pegar mais jogos, de suspensão ali sem torcida. O Vasco cumpriu 4 jogos, mas a Procuradoria do STJD queria que o Vasco tivesse mais jogos sem torcida. Esse julgamento aconteceu hoje por volta de 1h da tarde no pleno do STJD e o que foi decidido é o seguinte: o pleno do STJD manteve a punição do Vasco, ou seja, manteve a punição de 4 jogos que o Vasco já cumpriu. O Vasco não terá que cumprir mais nenhum jogo com portões fechados por conta da confusão ali contra o Goiás. Porém, o pleno aumentou a multa, O Vasco tinha levado uma multa de R$60 mil pelos incidentes. O pleno do STJD aumentou essa multa para R$80 mil. Enfim, uma diferença aí de R$20 mil, que para o futebol, não é muito dinheiro. Dos males, o menor. Não houve aumento de punição em relação a jogos sem torcida. A torcida do Vasco vai poder continuar frequentando as arquibancadas dos estádios do Brasil afora. Falta agora a liberação de São Januário, A primeira parte dessa batalha o Vasco já venceu. Falta a segunda parte agora, que é a liberação do estádio de São Januário, mas aí pela Justiça Comum. Esse julgamento na Justiça Comum vai acontecer no próximo dia 30. A tendência é que São Januário seja liberado e aí sim a torcida do Vasco vai poder voltar a frequentar o estádio de São Januário. A torcida já pode frequentar qualquer outro estádio Brasil afora. São Januário ainda está interditado, mas dia 30 tem esse julgamento. Então, para resumir o julgamento de hoje, a punição foi mantida, 4 jogos, e o Vasco já cumpriu esses 4 jogos. A torcida do Vasco, que é o maior reforço do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, está de volta. Bom, mais uma notícia também sobre punição pegou todo mundo de surpresa no dia de hoje. Payet está suspenso. Isso mesmo, a maior contratação do Vasco, nessa janela de transferências, nessa temporada. Tá todo mundo ansioso aí pela estreia do Payet, mas o Payet está suspenso, tem que cumprir um joguinho de suspensão. Então, para o jogo contra o Palmeiras, ele já tá fora, tá? Payet não vai jogar contra o Palmeiras nem se for regularizado no bid da CBF. A situação é a seguinte: o Vasco foi notificado pela Federação Francesa e também pela FIFA que o Payet tem que cumprir um jogo de suspensão. O Payet foi suspenso por 3 jogos pela Federação Francesa quando ele defendia o Olympique de Marselha
porque ele acertou um tapa num jogador do Lens pelo campeonato francês, jogo válido pela 34ª rodada. Ele pegou 3 jogos de suspensão, cumpriu 2 partidas e faltou uma partida para cumprir. Agora, ele vai ter que cumprir essa partida de punição aqui no futebol brasileiro. E o negócio é o seguinte, o Vasco tem que inscrever o Payet até amanhã, até sexta-feira, para que ele esteja apto para o jogo contra o Palmeiras. Aí ele apareceu no bid da CBF, ele cumpre essa punição contra o Palmeiras e pode estrear contra o Bahia no próximo final de semana. Se o Vasco não conseguir inscrever o Payet a tempo do jogo contra o Palmeiras, ele vai ter que cumprir essa suspensão contra o Bahia. Aí ele ficaria de fora contra o Palmeiras, contra o Bahia e estrearia apenas na partida contra o Fluminense. Então o Vasco está correndo contra o tempo para poder inscrever o Payet logo, para que o jogo de suspensão que ele cumpre ali, né, seja esse jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Bahia, ele já esteja à disposição. É cada uma que a gente tem que aturar, hein? Meu Deus do céu, o Payet suspenso aí pela Federação Francesa, um joguinho de suspensão e vai ter que cumprir aqui no Vasco. Ai, 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 é cada uma, mas enfim. Vamos que vamos, né? E tomara que o Vasco consiga inscrever o jogador a tempo aí, para que ele cumpra essa suspensão contra o Palmeiras. Falando em Palmeiras, meus amigos, acho que cada vez mais a chance do Palmeiras escalar um time reserva contra o Vasco está aumentando, porque o Palmeiras ainda não conseguiu voltar da Colômbia. O Palmeiras jogou ontem lá contra o Deportivo Pereira, goleou por 4-0, encaminhou sua classificação, mas ainda não conseguiu sair do país. O Palmeiras teve um problema no seu avião, né? O avião não conseguiu decolar, então o time permaneceu lá na Colômbia e ainda não conseguiu voltar. A expectativa é que o Palmeiras pegue um ônibus, né, de Pereira até Cali, que dá mais ou menos ali umas 3 horas de viagem, e vai pegar um voo de Cali para São Paulo, que vai dar mais 5 horas de viagem. Então o Palmeiras vai passar aí muito tempo viajando, deve chegar só amanhã, só sexta-feira na cidade de São Paulo e vai ter praticamente só o sábado para recuperar o time para o jogo contra o Vasco no domingo. Então, o time vai estar bastante desgastado. A tendência é que o Abel Ferreira talvez dê uma mesclada na equipe, né? Muita gente achou que o Palmeiras ia com o time completo, já que encaminhou a classificação, né, lá contra o Deportivo Pereira, então podia botar força máxima contra o Vasco, mas esse problema aí na volta vai fazer com que o Palmeiras chegue bastante desgastado na cidade de São Paulo. Enfim, é uma notícia boa para o Vasco, né? Futebol também se ganha nos detalhes. Mas é claro que aqui a gente deseja que o Palmeiras volte com toda a segurança, né, do mundo, que o Palmeiras, todo mundo chegue em casa bem, chegue tranquilo, consiga voltar a trabalhar com toda tranquilidade, que não tenha mais nenhum susto aí na viagem, né? Afinal de contas, o mais importante, com toda certeza, é a segurança aí dos jogadores e da comissão técnica do Palmeiras. E claro que a gente está na torcida pelo Palmeiras também na Libertadores, né? Afinal de contas, tem um rival aqui nosso que ainda está na competição. Então a nossa torcida é pelo Palmeiras. Mas domingo a gente busca esses 3 pontinhos aí no Allianz Parque, se Deus quiser. Para encerrar esse vídeo aqui, uma notícia que eu não gostei. Mas, enfim, vamos lá. O Vasco vai levar o jogo contra o São Paulo para Brasília. O Vasco deu entrada na CBF com a solicitação para que o jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão seja realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida está prevista para o fim de semana de 8 de outubro, válido ali pela 26ª rodada. A CBF ainda não detalhou o horário dessa partida. Segundo a apuração da UOL, a FERJ já autorizou a realização da partida fora do Rio de Janeiro, então resta apenas uma questão burocrática na CBF para que o jogo seja oficialmente confirmado na capital federal. A assessoria de imprensa do estádio Mané Garrincha também confirmou, abre aspas aqui para a nota da assessoria do Mané Garrincha. O estádio está reservado para o duelo entre Vasco e São Paulo, ainda sem data definida, apenas no aguardo da federação para a confirmação da mudança da partida para a Arena Mané Garrincha, fecha aspas. Então esse jogo será realizado na cidade de Brasília. Enfim, eu acho que na situação que o Vasco tá, o Vasco tinha que jogar aqui no Rio de Janeiro, com o São Januário lotado. O Vasco tá lutando muito aí para a liberação de São Januário e não vejo, assim, fazer sentido o Vasco liberar São Januário e levar um jogo para Brasília, vender um jogo para Brasília. Eu sei que a torcida do Vasco tem muita gente em Brasília, tenho certeza que vai lotar o estádio em Brasília. Se bobear, até eu vou nesse jogo também. Mas, enfim, eu não concordo não. Acho que nesse momento de Campeonato Brasileiro, todo detalhe, né, é importante. Aí você tem mais uma viagem, você vai jogar num gramado, num estádio que o time não conhece.
Enfim, essas coisas interferem no mando de campo, né? Eu acho que o Vasco tinha que exercer seu mando de campo ou em São Januário ou no Maracanã, que são dois estádios que o time já está acostumado. Mas, decisão aí da diretoria de levar o jogo para Brasília, não concordo, mas de certa forma fico feliz pelos torcedores de Brasília, que vão ter a oportunidade de ver o Vasco contra o São Paulo e provavelmente contra o Flamengo também. Mando do Flamengo, o Flamengo deve levar o jogo para lá. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, like, que é importante, e se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.